alunos da FATEB, vamos continuar. Nós já falamos sobre o conceito de sexualidade para Freud, o significado, o seu contexto socio-histórico, a sua biografia, como ele começou em 1900, sobre escrever sobre a interpretação dos sonhos e também sobre a sexualidade. E também entendemos que o sexual não está propriamente dito ou ligado à questão do órgão e ao processo de reprodução. Mas com isso ele entendeu que existe algo para além e também existe algo na ordem do sexual infantil, ao qual ele teorizou, e vamos entender o que significa sexualidade pulsional em Freud, que nesse período, no contexto socio-histórico, ele era muito visto, até hoje mesmo, no século XXI, falar sobre que a criança possui uma sexualidade é um tabu a ser enfrentado. E com isso, Freud, nessa época também, ele, em um dos congressos, ele houve uma grande rejeição, mas a sua teoria teve veemência e até hoje nós estudamos, mas vamos entender o que significa esse contexto de sexualidade e os seus processos, as suas fases, certo? Então, para Freud, ela é classificada em 4 etapas, que tem o processo da sexuação da fase oral, a questão da sexuação no processo anal, a questão do processo fálico e também no processo de latência. Então vamos por etapa? Vamos entender primeiro o que é isso. A sexualidade oral, a questão do prazer. Existe algo aí nesse sujeito que é uma criança mais dotada de percepção, dotada de sensibilidade, que podemos entender que há uma sexualidade que age, pulsiona nesse momento, que Freud classificou assim. Na fase oral, da boca, do chuchar, é entre o período de 0 a 2 anos. E é caracterizado, como é despertado isso na criança, como é despertada essa sexuação, a partir do processo do quê? Do comer, do chuchar o bico, do chuchar o seio da mãe. Ele percebeu que existia algo ali que dava prazer, existia um gozo nessa criança a partir do momento que ele começava a chuchar, a comer. Então ele classifica que é uma sexuação na boca. Por quê? Pelo prazer nos lábios. Então entenda que ele percebeu que existia algo para além, porque a criança tanto tem essa pulsão de querer chuchar, até mesmo pequenininha, de colocar tudo à boca. Ele percebe que ao momento que ele mastiga, tenta mastigar, ou ele coloca isso na sua boca, há um desejo, há uma ordem de gozo ali naquele momento. Então, interessante. Logo após ele descobriu que existia outra fase conhecida como anal, no processo de 2 a 3 anos. Então ele percebeu que além do chuchar, que a criança com 0 a 2 anos desenvolveu, logo após, com 2 a 3 anos, havia outra classificação, que era a questão da fase anal. O que significa isso? Que a criança passa a ter um gozo, um prazer ao controle das fezes, dos esfíncteres, certo? Da sua atividade também no processo da higienização que a mãe fazia, trocando suas fraldas ou dando um banho. Há uma ordem de prazer. A essa área ser estimulada, existe algo ali da ordem sexual que desperta, que nós vamos entender mais à frente, que significa também algo de pulsão, algo de ordem de prazer, certo? Então nessa fase ele classifica qual a região do corpo, o ânus, pelo prazer de retenção e expulsão e o controle muscular do ânus. Então ele observou que cada vez que a criança era estimulada, de alguma forma, não estimulada ao ponto de o pai ou a mãe querer estimular, mas a questão do toque, a criança foi desenvolvendo essa percepção, essa compreensão que existia uma ordem de prazer ali. E logo após, ele descobriu a fase fálica, que é no período de 4 a 6 anos de idade, que ele percebeu que nesse período é quando surge o complexo de Édipo, que ele percebe que existe um órgão nele, que é o momento que é manipulado, quando a mãe vai dar um banho na criança, ele percebe que aquele órgão te proporciona um prazer, proporciona uma pulsão, algo ali que mexe nele, que
muda o contexto dele, que ele passa a observar, que vamos entender logo após o que é isso chamado complexo de Édipo. Então, ele percebe que há uma sexualidade nessa criança. Há um momento quando há uma estimulação, e também essa estimulação, muitas das vezes, mais à frente, ao processo de castração, vai surgir também que essa ordem de prazer, esse gozo genital, vai associar a fantasias associadas. Mais à frente ele vai começar, pela ordem do sexual, a ter fantasias relacionadas a isso. Observe como é interessante o processo das fases e as suas idades. Vamos entender também sobre a outra fase foi da latência. O que significa isso? É no período de 11 a 12 anos. A latência é uma energia pulsional. Nessa idade, muitas das vezes, a criança já tem uma interpretação, já passou pelo processo de castração, pelo processo do complexo de Édipo, se vamos entender mais à frente, e o que? Não existe uma área erógena, mas ele começa a transferir essa pulsão para um prazer derivado do mundo, o contexto, ou até mesmo sobre o conhecimento. É o processo que ele busca conhecer, compreender o seu corpo, compreender o mundo e todo o seu contexto. Então, observamos que, dentre essas classificações da sexualidade pulsional, ele classifica que há uma sexuação na fase oral, anal, afálica e o processo de latência, certo? Então, observamos que com isso Freud também descobre que o nosso corpo ele é polimorfo perverso. O que é isso? Um nome estranho, mas vamos entender. Polimorfo é porque tem várias áreas do nosso corpo que há estimulações sexuais. Sim, há estimulações. Então ele é polimorfo perverso. Por que perverso? Pelo contexto de sempre querer se satisfazer. A pulsão ela é um desejo incessante. A todo momento ela tenta se satisfazer, ela tenta querer dar conta, ou de ordem sexual, ou de qualquer outra ordem. Nós vamos entender lá na frente sobre o conceito de sublimação. É quando esse sujeito, ele tão sexuado, ele começa a pulsionar, ou ele começa a transferir esse desejo sexual para outras coisas, como o conhecimento, ou mesmo aquele que malha, ou aquele que estuda demais. Mas vamos entender lá na frente, ok? Então, dentro deste processo, nós entendemos aqui, Freud, mais à frente, ele escreve um dos seus livros em 1920, que significa o livro chamado Além do Princípio do Prazer. Nós observamos que ele entendeu sobre sexualidade em 1900, os sonhos, entendeu sobre as fases erógenas na criança, e agora ele escreve um livro que significa Além do Princípio do Prazer, que ele vai tentar teorizar o que significa isso, certo? E ele divide assim. Vamos entender? Então, além do princípio do prazer, ele classifica como neurose de guerra. O que é isso, além do princípio do prazer? Nesse texto ele vai escrever alguns escritos baseados em algumas teorias sobre neurose de guerra, chamado também Fordar, e compulsão à repetição. Compulsão à repetição. E o que é isso? Neurose de guerra. É o estado vivenciado diante do período como medo, ansiedade, receio e susto. Ele escreveu isso no período pós-guerra, que ele via muitos soldados com vários comportamentos, e ele percebia que existia esses estímulos nele, de medo constante, ou de ansiedade, ou de receio de se aproximar de alguém, e até mesmo de susto constante. Só que ele percebeu lá nos seus escritos, você vai encontrar no módulo 18, na página 138, que ele fala sobre o mecanismo de defesa. Vamos entender melhor o que significa isso, mecanismo de defesa, certo? Então, o mecanismo de defesa nada mais é quando o sujeito ele passa pela ordem de algum tipo de angústia, ele cria um mecanismo ao qual possa se defender.
ao qual ele não possa se deparar. Então, o sujeito, para a psicanálise, a pessoa é chamada de sujeito. O sujeito que passa ao contexto de um conflito de guerra, a um conflito, né? Ele começa, logo após, criar esses mecanismos de defesa para não se lidar mais com o processo de angústia, não lidar mais com esse processo de medo. Então ele cria mecanismo de defesa. Ou seja, toda vez que esse sujeito ele não sabe dar conta da angústia, ele se defende. Entende? Então o objetivo de ele criar um mecanismo de defesa é de se defender. De se defender não é de alguém, mas sim da angústia que ele passa, por algum tipo de frustração. Ok? Vamos entender logo após que a segunda teoria ele chama de Fordar. Foi uma observação de Freud que uma criança, em busca de significação da falta da mãe, ao utilizar um peão onde ele não chorava quando a mãe saía. E o que significa isso? Essa história é um caso clínico que Freud observou, que tinha uma criança pequena, alguns 2 a 3 anos, ela tinha um peão. Então toda vez que a mãe saía, ele lançava ele brincava. Então ele criou uma significação inconsciente, que como o peão ele jogava e voltava para ele, como a gente joga o peão, né? Joga o ioiô e volta. Ele tinha essa interpretação que a saída da mãe dele, que em algum momento ela ia sair e ela ia retornar.